Continuando a nossa palestra, nós queríamos agradecer ao Web Redonda por patrocinar esse evento. E nós vamos continuar agora, vamos com o Daniel Mira falando sobre o processo criativo autoral em fotografia e design. Palmas! Você pode segurar assim. Sim. Bom, obrigado por vocês terem me chamado, a gente aí, o pessoal do NOS. Eu estou representando aqui o NOS Cultura Criativa, que sou eu, o Daniel Mira, o Vitor Guerra e a Carol Freitas. Bom, eu já conheço alguns de vocês não vão estranhar muito o que eu vou fazer aqui com vocês, outros vão estranhar um pouco, mas aí a gente vai conversando, sei lá, daqui a um tempo. É um desafio grande falar disso rápido. Me falaram que eu tinha 10 minutos, me deram um pouco mais. Aí eu já fiquei mais feliz para conseguir passar isso para vocês sem acelerar tanto e, ao mesmo tempo, dar condição para que a gente, de alguma forma, dialogue um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir dialogar tanto assim, vocês vão ter tempo para isso, mas a proposta é apresentar para vocês um pouco de compreensão filosófica, tá? De como esse processo criativo pode se dar dentro dessa condição de fotografia, de design gráfico, de gastronomia, de arquitetura, de engenharia, de qualquer coisa. Então eu vou apresentar para vocês um pouco dessas ideias que a gente tem dentro do NOS, que é justamente um caminho filosófico de compreensão das coisas, da síntese, do processo de linguagem. Então, eu adorei aqui cadê meu amigo? Sumiu, foi embora. A palestra, Antônio, né? Está aqui, desculpa. Eu adorei, assim, foi ótimo que você fez uma pré-introdução aqui para mim, para eu poder fazer o que eu vou fazer agora. Linda a palestra também, assim, o slide, tudo bem bacana. E, assim, a ideia é discutir com vocês um pouquinho, apresentar essa questão de linguagem. Isso é o que eu vivo desde moleque. Vou fazer 41 anos semana que vem. Então, desde os 14, eu vivo em comunicação visual. Sim, serigrafia, ilustração, artes visuais, sei lá, qualquer coisa que vocês falam que é visual, eu já me meti. E aí chegou um tempo da minha vida que eu falei, que desgraça que eu estou fazendo, porque esses pontos são super abertos, tem muitos caminhos profissionais, e aí eu falei, minha questão é entender linguagem visual. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, como surge essa questão de linguagem visual, de imagem, através de um processo criativo. E aí, vou ser um pouco catastrófico, eu não acredito mais em profissões fotógrafos, designer gráficos, essas coisas. Eu acho que tudo conflui, tudo é linguagem. Eu acho que esse posicionamento é muito importante hoje, assim, a gente ter essa gana de compreender as coisas de uma forma mais ampla, porque esse cara que aperta o botão, esse cara que pega a peça e faz o que a gente chama de caneta, o cliente usa a gente de caneta, não é isso? Ele falou, quero assim, quero assado, quero isso. Você, mas e aí? Onde é que eu estou nessa história? Então é dessas coisas que eu vou falar para vocês, tá? Desse caminho autoral, criativo, filosófico dentro desse processo. Ok, é para o outro lado? Ok. Oi? Perto de novo. Tem musiquinha, né? Porra, maneira, a musiquinha, já podia ter botado ela faz tempo. Cadê? Não está tocando a minha musiquinha. Musiquinha super importante, cara, nesse negócio. Então vamos. Foi? Aí. Legal, agora ficou maneiro. Olha só, essa música é importante, devia estar tocando já há um tempo, mas a ideia é a seguinte. Eu trabalho muito com compreensões de linguagem por várias vias. Ontem eu estava almoçando com uns amigos, e eu estava discutindo com ele, o cara nunca tinha comido comida árabe. Eu falei, como assim? Então vamos lá, comer comida árabe. E aí falei para ele, você está comendo esse baba ganoush aí, você está tendo uma percepção de cor, de textura, de uma série de coisas. É linguagem também. Então eu uso muito esses caras aqui, que é um selo alemão, que se chama Edition Contemporary Music, ECM, que é os caras das melhores capas que eu conheço de música. E é uma galera nova aí, contemporânea, que está trazendo esse tipo de linguagem. Essa música aí, ela tem um processo de construção muito inteligente, onde cada um dá um espaço um para o outro. Ninguém entra, é um diálogo. Então o cara dá um tema e o pessoal vai construindo. Tá vendo? O baixista vai trabalhando, daqui a pouco vai entrando o baterista. Ou seja, é um processo de construção coletiva. O processo criativo é coletivo. Não existe processo criativo individual. O indivíduo expressa, mas ele precisa expressar para o outro.
precisa ter alguém que escute, colabore. Então a gente está entrando num momento muito importante do mundo hoje, onde as coisas coletivas elas estão tomando frente, certo? Isso é um processo criativo coletivo, ok? Tem que cortar a música, né? Vamos seguir a vida. Bom, criatividade, fotografia, design gráfico e 3 pontos, o que vocês quiserem colocar dentro disso. Eu gosto sempre de buscar a etimologia das palavras, e ontem eu fui estruturar mais um pouquinho do autoral. Eu falei, deixa eu ver o que é autoral lá no latim, naquelas confusões todas etimológicas. E eu achei isso aqui, eu achei legal. Bom, o autoral vem de autor, né? Aquele que aumenta, que funda, o mestre, o líder, literalmente o que faz as coisas crescerem. Dentro de um mundo hoje onde tudo está, de alguma forma, decaindo nesse sentido de processos econômicos, processos coletivos de convivência entre as pessoas, a gente está com problemas sérios. O autoral hoje ele é fundamental, ele é uma semente. Dentro do que a gente chama aí de momento atual, ele é a semente. Ele é super importante dentro desse processo. Então, é uma das coisas que eu coloco como condição sine qua non de felicidade para vocês. Eu vou explicar um pouquinho depois. Para você desenvolver um processo criativo, autoral, e estar em todos esses espaços, vivendo no mundo de hoje, você precisa se colocar, você precisa ter uma vida interior mais forte, você precisa estar atingindo, de alguma maneira, algo que é interno seu, para de alguma forma falar para o mundo. Então esse autoral é justamente esse cara que faz crescer as coisas. Sem esse cara, o mundo acabou. Então assim, depende muito do posicionamento atual, de quem está disposto a ser autoral, que vai apanhar bastante. Eu brinco na sala de aula, quando eu dou aula para os alunos, eles falam, mas e profissionalmente, como é que eu vou resolver esse negócio do autoral? Porque o cliente não quer autoral, ele quer o que ele quer. Aí eu mostro um gráfico para eles, que não pus aqui, mas a gente fala bem rápido. O gráfico é mais ou menos o seguinte, o autoral, quando ele já começa negativo, pedindo dinheiro para o pai, para a mãe, para a namorada, já está lascado. Não tem jeito. E o outro cara que não é o autoral, que faz o que o cliente pede, ele já começa razoavelmente bem. Só que aí tem uma curva nisso daí. O autoral, ele vai, chega uma hora que quando ele se torna profissional, quando ele é disciplinado, quando ele coloca as coisas, ele começa a subir. E aí ele é contratado porque o serviço dele é muito diferenciado. E aí não tem valor. Um autoral não tem valor de mercado. Ele pode cobrar o quanto ele quiser. Se ele tiver a fim de fazer uma foto por ano, ele vai cobrar, eu quero fazer 500 pau essa foto, e vai ter cliente para pagar. Tenho certeza disso. Eu vou mostrar uns autorais para vocês, vocês vão ver que os caras realmente têm cancha para isso. E o outro cara, que é o que eu chamo lá de registrador, que é o cara que só aperta o botão, ele vai continuar ganhando 3 contos, 4 contos, 5 contos, 10 contos no máximo. Então esse autoral, ele vai sofrer um determinado tempo, mas ele cresce dentro do mercado. E a gente tem vários exemplos disso. Inclusive, são eles que fundamentam e influenciam todas as outras coisas de linguagem, para que os outros caras, que são só os apertadores de botão, ou os caras que não são criativos, usem depois. Beleza? Então tá, vou explicar um pouco da estrutura que a gente gosta de trabalhar no Nous, que é um pouco da base, entre aspas, 1000 aspas, por favor, metodologia que a gente usa. É um pouco dessa ideia aí de algumas mitologias, tem várias, eu peguei a grega aqui, que facilita a nossa vida, que é esse cara aí que é o Mercúrio, esse aí, tá? Aquele que tem asinha no pé, certo? Asinha no pé é para representar esse que toca o chão, mas que conecta com o céu, certo? Lá na cultura grega eles chamam essa estrutura de nous, psique e soma, que é justamente, lembra daquelas cobrinhas ali que se enrolam, que tem na medicina, tem na contabilidade, tem um monte de símbolos aí que o pessoal usa, essas 3 cobrinhas, elas representam esses 3 mundos, o mundo manifestado físico, o mundo psicológico, certo? E o mundo das ideias. Então, um criativo, ele tem que estar conectado necessariamente com esses 3 mundos, ou seja, ele tem que ter uma vida mais de conexão com ideias espirituais, ou qual o nome que vocês quiserem, religiosamente espiritual, ou por aí vai. Então, ele precisa dessa conexão, e depois ele precisa sentir isso no coração dele, que é a parte psicológica, e plasmar no mundo físico. Isso é um processo criativo onde toda a natureza usa esse tipo de coisa. Se vocês olharem qualquer ser vivo, ele vai ter essa mesma coisa. Núcleo, citoplasma, membrana, não é assim? Aí você vai ter aqui o Sol, os planetas, todas as estruturas têm esse núcleo, esse centro criativo, e as outras coisas organizando em volta delas. Tá? Então deem uma olhada, investiguem, porque eu acho que é bacana a gente investigar para perceber se isso é real e funciona assim.
Beleza. Então, qual é a proposta? Que a gente compreenda melhor como isso funciona dentro do nosso dia a dia, no processo autoral, no processo de fotografia, no processo de design gráfico, gastronomia, sei lá, escolha o que vocês quiserem. Então, a gente, com a nossa mente, a gente de alguma forma consegue conectar essências, certo? Então, um cliente chega com um projeto para você. Pô, eu queria fazer isso daqui. Tá, qual é a essência do seu projeto? Aí a gente vai começar a ver o que é um cliente e o que é um cara perdido. Quando o cliente tem uma essência de projeto, ele te brifa de verdade, você tem um centro para trabalhar. Você tem algo para poder projetar. Então, você consegue entender a essência, organizar isso de uma forma simbólica, usar toda a linguagem, no caso visual, do design gráfico e fotografia, e plasmar a peça. Mas isso precisa existir um briefing de verdade. Se não existir isso, não tem projeto, a gente fica solto. E aí aquele cliente chato que fica, não, mas eu não gostei. A minha mulher disse que não sei das quantas. E aí você fica, putz, agora lascou. Não tem projeto. Então, a gente também precisa se posicionar de uma forma a conquistar esse briefing, a conquistar essa essência de projeto. Isso desde um trabalho de um folder até uma obra de arte das mais complexas. Eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci tinha um auto-briefing ali. Ele sabia o que ele queria fazer, certo? Não era uma coisa solta, ok? Beleza. Então vamos. Quando a gente trabalha com esse sentido, a gente está transmutando as formas. Ou seja, a gente está criando, a gente está, ao invés de pegar, não, eu tenho um projeto de desenvolver uma cadeira, sei lá, uma mesa, ou qualquer coisa desse tipo. Você vai, de alguma forma, entender essa ideia, porque a mesa é uma ideia, antes de se tornar física. Podem existir 200 milhões de mesas e vão existir cada vez mais, mas é sempre uma ideia, é algo abstrato. E aí, a partir desse momento que você compreende a ideia da mesa, ou seja, qual é a necessidade, para que ela existe, essas coisas, você pode transmutar essa forma, trazer um elemento mais profundo, do que automatizar e copiar. Bom, ela tem que ter perna, tem que ter uma tablada em cima, então chuta aí, põe qualquer coisa que funciona. Não. Aí você não está propondo algo criativo, você está só replicando as coisas, certo? A gente precisa, então, entender a essência desses objetos. Quando você entende a essência, você está trabalhando com uma manifestação ali. Criar é o ato de manifestar essa essência de uma forma para a existência. A criação normal, essa criação que a gente está fazendo aí, meio McDonald's da vida, é uma transição de uma existência para outra. É algo muito mais cru, muito mais secundário. É o cara que aperta o botão, é o cara que faz a peça sem ter vida dentro, certo? Ele não participa desse trabalho, ok? Beleza. Então, qual é a ligação disso com a ideia lá do Nose? O Nose e o autoral, eles têm uma ligação extremamente conjunta. O autoral é aquele que faz crescer. O Nose é a inteligência que se é utilizada para isso. Ou seja, essa parte mais nobre da gente. Então, existem várias representações que eu gosto de trazer. Aquela ali é uma religiosa, ó. Nous como espírito, alma e corpo. A beleza, a estética. Aí eu gosto de falar com o pessoal assim, se vocês pegarem esse conceito de estética mais platônico, assim, eu acho que funciona para o resto da vida. A estética como ética aplicada à forma. Ou seja, o que é necessário, qual é a justiça daquela forma. E aí você vai usar justamente esse parâmetro estético para lidar aquilo ali. Então, a ética aplicada à forma como estética são um princípio platônico que resolve a vida inteira. Ideia, símbolo e forma, que é o que eu uso para dar aula, design gráfico, fotografia. E aqui, por exemplo, um conceito que eu acho bem interessante da arquitetura, que é o utilitas, que é a utilidade, a necessidade das coisas como centro de espiritual. Venustas e firmitas. Venustas é de Vênus, a parte estética das coisas, a deusa do amor. E firmitas é a forma objetiva. Então, o Marcos Vitruve, que era um arquiteto romano, que é esse cara aqui, que o Leonardo da Vinci, né, falou, homenageou ele com esse desenho, ele coloca muito esse ponto, onde você, através da compreensão da utilidade, é um briefing bem feito, o centro, você consegue trazer essa carga estética, ou seja, dar a ética fundamental para aquilo ali e plasmar no mundo concreto. Então, as cidades romanas que existem até hoje, aquelas estradinhas, aquelas coisas, eram feitas tudo baseadas nisso daí, que ele fez aqui o Tratado de Arquitetura, que é um livro que todo mundo devia ter de cabeceira aí, que trabalha com projeto, que é um livro interessantíssimo desse cara do tal do Marcos Vitruvius. Beleza? Aí eu fiz uma conexãozinha só para vocês entenderem de forma humana e mais objetiva, ó, vida intelectual, no sentido da mente pensante, os sentimentos e a parte física, objetiva, que está nos intestinos, nos órgãos sexuais. O corpo humano é assim também. No rosto você tem a mesma coisa, o pensamento,
aqui os sentimentos e aqui a parte mais objetiva. A boca com aquela que come, aqui onde você controla suas emoções respirando, e aqui onde você pensa, mais nos olhos. A mesma lógica. Então, isso é uma aplicação da natureza. Não é uma invenção dos caras, né? Qual é o nosso problema hoje, atual? Essa aqui é a parte mais divertida para a gente. O problema atual hoje é falta de processo criativo. Existe, assim, uma necessidade enorme. Quando a gente está acusando dessa necessidade é porque existe uma ausência. Então, todo mundo, preciso criar, porque está faltando. Porque se tivesse todo mundo criando, ninguém estava falando dessa forma. Então, a gente tem um problema seríssimo hoje de processo criativo. As pessoas não estão criando, e isso tem, assim, a partir de um ponto de vista particular meu, é um problema, inclusive, de saúde pública. É sério isso. Aqui em Brasília, isso é mais comum ainda, porque a gente instituiu formas de existência aqui, como os organismos, né, públicos, institucionais, que eles simplesmente retiram esse processo criativo do indivíduo. Retirou o processo criativo é como se a parte espiritual dele, cortasse. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um cara tentando sobreviver, aí no máximo que ele vai conseguir é dinheiro para ir comprar bolsa. Então, a gente vai ver esse processo um pouquinho aqui. Quando a psique não trabalha bem com essa conexão, a gente faz o quê? Consome, certo? Existe. Vai comprar. Porque a compra é um ato de consumir processo criativo. Alguém criou aquele objeto. Então, o que a gente tem hoje? Um culto ao consumo. Certo? Tudo bem até aí? Então, esse consumo ele vai dos mais sofisticados, né? Um carrão bacana, uma casa de pérolas, bem brega essa casa, mas vale a pena mostrar. Né? Uma brincadeira com vocês onde chega com isso. A gente tem um momento que eu acho assim, super reflexivo e super problemático, que é você pegar um culto a um cara como Jesus Cristo, que é um avatar, um ser de inteligência, e pegar o dia que ele nasce, entre aspas, e botar o maior dia de consumo da humanidade, assim, como se isso tivesse algum valor implícito a isso. Ou seja, tem um jogo aí. Alguma coisa está bem estranha em relação a isso, mas cabe a gente refletir. Só que esse consumo ele é em vários aspectos. Então, a gente aqui no Brasil tem um culto de consumir, e aí, desculpem as moças aí, mas é verdade, a gente na propaganda tem esse culto de consumir o corpo feminino, principalmente nesse tipo de droga, que é álcool. Então, a gente tem um problema de compreensão de consumo muito equivocada, porque a gente provoca essas coisas. Então, a gente associa imediatamente cerveja a uma loira, a uma mulher bonitona. Quer dizer, qual é a questão? Quando eu vou comprar uma cerveja, então eu compro a mulher vem junto com a cerveja, eu não consigo entender qual é a proposta dos caras. O que eles estão querendo propor para a gente? Mas é um tipo de consumo. Não é mais um consumo físico, é um consumo emocional, é um consumo carnal, é um consumo sexual. Só que isso hoje tende a piorar bastante. A gente acha que as coisas não podem piorar, mas elas pioram. Então, a gente estimula o consumo das drogas e a gente começou a trabalhar com esse tipo de cenário. Certo? Ok? Então, o consumo, ele não é só uma questão de compra, é daquilo que você absorve. Então, a nossa absorção hoje, ela está derivando para essas coisas aí. Ó. E aí a gente, não pode piorar? Pode piorar sim. E vai piorar cada vez mais. Agora tem a Melody, não sei das quantas, não é isso? Ou seja, eu não estou fazendo aqui uma crítica exatamente, né, aos artistas aí, que não são artistas, mas são pessoas que trabalham com esse tipo de informação e que cultuam essa proposta de consumo, ok? E piora, não melhora. Então, hoje, a gente tem uma epidemia, aí acabou quebrando aqui a fonte aqui que a gente mexeu, de depressão. Hoje, a maior epidemia, sabe qual era a epidemia anterior do mundo, assim, de problema de saúde seríssimo, principalmente lá nos Estados Unidos, o país que consumia muito? Obesidade. Ele era muito gordo, comia demais. Claro, o cara está ansioso para fazer o quê? Comer, é maneiríssimo. Então, quando eu estou ansioso para fazer um projeto, eu sento com um pote de qualquer coisa na minha frente e tomo ele querer comer qualquer coisa. Aí o pessoal começou a ver, vamos tentar melhorar isso, né? Os negócios diet, não sei das quantas, beleza. A epidemia mundial hoje é de depressão. Certo? Porque não está mais saciando as outras coisas. Isso é sério, assim. Eu estou falando aqui, alguns já foram meus alunos, eu tenho, sem sacanagem nenhuma, em sala de aula, com mais de 50% dos meus alunos, em todas as classes que eu leciono, consomem algum tipo de medicamento psicológico. Rivotril virou, como é que é? Homeopatia. Certo?
É sério isso, é muito sério. Isso é o quê? Uma falta de vida. O cara não vive. E o que eu estou chamando de processo criativo aqui para a gente? É justamente uma iniciativa sobre a vida. Não é só em criar uma peça de design ou criar... É fazer qualquer coisa. Levanta, frita um ovo, faz alguma coisa, cara. Sai do sofá, sai do consumo. Aprende uma artesania. Vai trabalhar, fazer alguma coisa. O trabalho como ofício sagrado e não como uma coisa desprazerosa. A gente tem um trabalho como uma coisa super... assim, puta, vou ter que trabalhar. Pô, deveria ser a coisa mais legal da sua vida. Se você estivesse fazendo aquilo que você ama e dando aquilo que você ama para alguém. Não, você vai para o trabalho para ganhar uma grana, para gastar, para comprar bolsa, para depois comprar remédio, para depois, sei lá, esse tipo de coisa que a gente está vivendo hoje. Então, é uma questão séria esse negócio de processo criativo aí e o que está acontecendo. Então, a proposta... O cenário aí de 2009, 2016, com certeza é bem pior do que isso. A nossa proposta, então, dentro desses meios, é uma compreensão um pouco mais profunda, que você crie, que você discurse, que você execute o seu papel humano em algo que você acredite, dentro do caso da fotografia. Então, eu parto sempre dessas coisas, assim. Para eu entender o que diabo é fotografia, eu tenho que entender as palavras ou coisas desse tipo. Fotografia, na primeira aula, eu estou dando aula assim agora. Chega a primeira aula, eu falo para o cara, joga a câmera fora. Negócio de câmera. O cara está preocupado com a câmera, que eu quero comprar, a marca não sei das quantas. Porra, você está entendendo o que é luz? Eu faço duas perguntas para o cara. Você entende o que é grafia e o que é luz? Porque luz, dentro da filosofia, vai ser a sabedoria. Dentro da religião, é Deus. O cara entendeu o que é luz e quer discutir câmera já. Então, a gente precisa ter um pouco mais de atenção a que tipo de linguagem a gente está lidando. A fotografia trabalha com a ideia de grafia da luz. Que diabo é isso? Até hoje eu não entendi. Assim, sem sacanagem nenhuma. Até hoje eu estou tentando buscar a compreensão do que é essa luz. Do que é grafar a luz. Grafia é um ato de escrever. O que você quer escrever? Se você não tem nada dentro, como é que você vai escrever fora? É uma das coisas que eu sempre coloco para o pessoal, assim. Como é que você pode me dar uma imagem, certo? De uma palavra como XPtron? Como é que você dá uma imagem de uma coisa que você nunca viu? Então, como é que você pode escrever aquilo que você nunca viveu dentro? Então, é uma questão de criação para aquilo que você se integra à vida, aquilo que você tem como proposta de existência, ou seja, você precisa viver para poder escrever. Então, o cara quer grafar, nada, né? Ele está ali querendo escrever, nada. Então, o autoral, ele exige profundidade, vida, tem que viver, curtir a vida, tá afim, tá feliz, certo? Essas letrinhas aí que eu coloco, elas são interessantes também. Isso é uma grafia grega. E esses caras faziam uma espécie de ideografias. As grafias, elas tinham um símbolo embutido. Esse é o ponto, eu acho mais legal para a gente. A grafia, o desenho, ele simboliza algo. Tem algo dentro daquilo. Então, por exemplo, eu fui fazer umas aulas de grego, parei, né? Porque o cara era mais doido do que qualquer outra coisa. O cara chegou para mim e falou, você tem que entender o seguinte, o grego é uma grafia solar. Aí eu, as consoantes são luz... Desculpa, as vogais são luz e as consoantes são sombra. Puta que pariu, agora o cara me pegou. Eu entendi o que ele queria falar. Só que nisso é tão profundo, porque as vogais que ele está falando são letras abertas, como A é luz, dentro de todas essas grafias. O U é sombra, o... E aí ele falou que as consoantes eram o que dava justamente esse contorno, fazia a parte de luminosidade baixar ou subir. Eu falei, não, aí é muito, eu tenho que estudar isso ao resto da vida, né, para entender esse negócio. Então não é brincadeira o que esses caras estavam propondo, essas grafias, ideografia japonesa, esse tipo de coisa. E hoje a gente despreza muito isso daí. Então, vamos partir aqui para fotografia. Eu gosto muito dessa ideia do Manuel de Barros, naquele filme Janela da Alma, lá, quem não viu vê, é obrigatório, tem que ver. Ele coloca essa ideia de que a imaginação, na verdade, a imagem que a gente está vendo, não é que ela está fora e você está absorvendo. É que você é como se fosse um projetor. Você está projetando tudo. Porque a imaginação é algo que é abstrato. Então, por exemplo, a gente está aqui todo mundo sentado dentro de uma sala, certo? Com um piso, em cima de um prédio, de cadeiras, com um monte de roupa, com um projetor, com um cara que nem eu aqui falando. Tá, e aí? Isso é real? Tem plantado na árvore? Caiu um monte de cadeira plantada na árvore? Não vem tudo do plano abstrato? Não são tudo ideias? Alguém teve essa ideia, alguém desenhou, alguém plasmou, e aí sim você pode vir e sentar em cima. Então, eu fico brincando sempre que a gente fica dirigindo na cabeça do Niemeyer, né? Ou seja, a imagem é uma projeção de uma ideia. Ela não é algo que cai da árvore.
certo? Então a imagem ela precisa de uma conexão com aquilo que você absorve, vive dentro, e aí você projeta para fora. É isso que o Manuel de Barros está falando, que ele, no fundo, a imagem para ele é algo que você projeta. Você vê o mundo, você enxerga o mundo. O mundo não é exatamente do jeito que você acha. Então tem muitas questões por aí dentro da fotografia. Então, quando o Bresson está propondo para a gente esse alinhamento de fotografar e colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração, é exatamente a proposta do Nous, Psique e Soma. Ou seja, você botar suas ideias, os seus sentimentos e a sua forma geométrica de compreendê-los como um ato harmônico. Assim você está desenvolvendo um projeto fotográfico. Eu acredito muito nisso. Não acho que sejam só, obviamente, no momento decisivo, não é só isso. É claro que a onda dele era essa, mas para a gente serve muito. Ou seja, qual é o sentimento que eu tenho por essa pessoa para fazer um retrato? Ah, nenhum. Então não faz, cara. Não tem nada a ver. Não é essa conexão que ela precisa, nem que você precisa. Entenda a pessoa. Você tem que ver o ser da pessoa para fotografar. Senão você está fotografando alguma coisa. Isso para qualquer coisa que a gente vai desenvolver. Okay? Essa ideia dele eu acho muito profunda. Esses livrinhos do Bresson assim, são poucas frases que você fica 10 anos tentando entender. É um cara de experiência muito profunda. Então ele está propondo essa proposta para a gente, ó, de que a mente, o coração e a geometria, a mente compreende, o coração sente e os sentidos, a parte física estimula. Certo? É uma proposta super interessante de ação sobre o mundo, onde você olha as coisas, eles estão estimulando, você compreende e tem um valor, um sentimento por aquilo. Eu estou sendo um pouco radical nas minhas aulas agora, que estou perdendo um pouco a paciência desse time que a gente está errado, né? Então eu tenho chegado na sala de aula e falado muito assim. Primeiro dia eu falo, ó, você tem que entender o seguinte: quando o cara não compreende as coisas, é burro. E quando ele não sente, é chato. Então, a fotografia, a linguagem, ela precisa de uma pessoa que entenda e que tenha sentimento, para ser gostoso. Porque o cara que põe um negócio, não, só pensa, a fotografia toda estética, resolvida, tal. Sim, qual é o sentimento? Ah, nenhum. Chata. Ah, não pensa nada. Burro. Então, a gente precisa equalizar isso. O cara tem que sentir as coisas e tem que ter profundidade. Não pode ser só, que sentimento. Sim, mas o que você está propondo? Qual é a questão que você está propondo? Então, ele atribuía muito isso para a gente. Tá? Desculpa, eu voltei. Colocava muito essa questão. A fotografia passa a ser um campo simbólico, ela não é mais as coisas que estão nela. Olha como é subjetivo, é metafísico isso. Ele não está mais discutindo as coisas. Porque aqui eu tenho um gato, uma parede, um pombo e uma perspectiva. Sim. E o que simboliza isso? Ali eu estou simbolizando o gato que, pode pegar o passarinho, mas ele não está tão interessado, ou seja, tem algo invisível na fotografia, certo? Algo espiritual, algo metafísico. Não é objetivo aqui. São símbolos que te conectam a uma ideia, certo? É mais profundo isso. Aqui é a mesma coisa, com a dinâmica dos olhares. O olho é muito interessante como aspecto físico, é o elemento do corpo que tem mais contraste. Por quê? Porque é preto e branco. É o único elemento do corpo que tem isso, preto e branco. Então é um elemento de contraste. Para quê? Para discutir coisas, revela coisas. E aí ele coloca todos esses moleques, cada um de uma forma olhando para a gente. É simbólico. Eu conecto no moleque. Que moleque é esse? Como ele está? Por que ele está sujo? Por que tem tantos? Por que está assim? Ou seja, me geram questões. É uma fotografia que me faz refletir. Não é uma fotografia que rasa, certo? A mesma coisa aqui, ó. A relação, olha os fluxos visuais de cada olhar, cada um olha para um lugar, aquele senhor lá atrás, aí ele me dá todo esse muro. Por que esse muro tão grande? Porque o muro tem vários pedacinhos, ó. Tem várias imagens, pequenas janelinhas que me chamam a atenção. Então ele cria o que a gente brinca na Gestalt lá e discute. Ele cria uma relação, uma aproximação entre os olhares e aquelas frações todas lá em cima. Parece abstrato, mas é objetivo. Se a gente gastasse mais 15 minutos nessa imagem, vocês iam entender facilmente qual é a proposta dele. Certo? Beleza? Então a relação da luz, essa luz que a gente está discutindo, é uma relação de consciência. Muito mais do que objeto iluminado. É consciência sobre as coisas. A consciência sobre as coisas me revela. Eu posso estar no espaço escuro, conversando com a pessoa, certo? Ok? E ela conversa comigo e eu começo a compreender, tomar consciência dela. Eu vejo a pessoa. Muito mais que se a luz estivesse ligada.
Estão sacando a questão? A linguagem não vem desse plano objetivo físico, ela vem desse plano subjetivo. É aquela proposta lá do Kandinsky, que ele coloca lá ponto e linha sobre plano. Parece um livro bobinho, né? Mas é um livro extremamente profundo. Por quê? Ele fala que o ponto, quando surge, tem algo metafísico que faz com que ele surja. Quando ele se movimenta, ele forma a linha. Então, a linha é o ponto em movimento. E o plano é a linha em movimento. Isso é uma questão de manifestação das ideias. Ou seja, para onde você direciona o design gráfico da sua peça. Ou seja, para que ponto você quer que a pessoa se interesse. Para cá, para lá. Isso é uma dinâmica metafísica, onde você objetiva o seu ponto. O Kandinsky está discutindo isso, metafísica. Certo? Então, dentro do espaço gráfico das coisas. Essa foto eu acho super importante. Isso é uma foto do Alexander Rodchenko. Ok? Rodchenko era um fotógrafo, na verdade ele era um designer gráfico, e depois usou a fotografia no seu trabalho, e ele concebia a foto, não ilustrativamente, só graficamente, certo? Os pontos de interesse antes, depois ele fotografava. Então ele desenhava na prancha dele círculos, retas, caminhos e fazia o projeto. Essa fotografia aqui é uma fotografia... Eu vou ter que falar, não dá para a gente fazer a dinâmica que eu faço com alunos, que não é o caso aqui. É uma fotografia de uma moça, novinha, uniformizada, russa. Isso é uma fotografia de propaganda comunista, não tem texto nenhum. Ou seja, ela olha para cima do horizonte de forma firme, ela é uma menina nova, certo? Então, é a nova geração olhando para o horizonte acima, avante, não é assim? Bolsa de valores, cresce e expande para cá, não é isso? Em diagonal à direita. Então, é isso que ele está propondo. É só uma foto, mas tem uma proposta toda de projeção, certo? Ok? Só uma fotografia. O espaço gráfico dela, todo dinâmico. Usa uma inteligência gráfica simbólica, não é uma linguagem solta, certo? Aqui é uma proletária, é uma foto dele também, é uma pessoa trabalhadora, com a bandana na cabeça, tal, de classe humilde, não é um czar russo. Ela chama as amigas dela, ela está em cima e está chamando o pessoal que está abaixo para subir, certo? É só um posicionamento gráfico, ok? É só um vetor de informação com os elementos e os objetos que simbolizam as ideias. Então, ela chama as pessoas para isso, certo? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aí eu misturo aqui, então, um pouco da questão do design com a fotografia, que é um pouco do que você estava falando, né, Antônio? Né? É um pouco do que você estava falando no começo, lá o pessoal usava muito a litografia, um pouco, né, dentro da onda da fotografia, mas mais ilustrativa, mas era bem próximo da fotografia. Como elemento de construção desses cartazes russos. Isso aqui são aqueles irmãos Steinberg, são dois artistas russos, que depois eles foram mandados embora da Rússia, porque eles começaram a aprontar muito lá. A proposta deles é extremamente simbólica e só gráfica. Aí eu vou explicar bem rapidinho essas questões. Olha que interessante, vou voltar para essa. Geralmente, eu não botei aqui os cartazes de guerra, mas geralmente quando o oponente, né, sei lá, você pega um soldado russo e está com um oponente nazista, ele vai estar apontando as armas para o passado, para baixo, porque o nazista está para trás e abaixo. E quando ele está falando do futuro, ele vira e fica em projeção, bolsa de valores, de novo, em diagonal à direita, está subindo. Então, todas essas peças estão discutindo isso. Esse cara que vem para trás, esse cara que está vermelho em cima. Aqui, a mesma coisa. Ó. O cara que trancafiou ele lá, está do lado da esquerda, lá embaixo, a escada sai em diagonal para o passado. E aí vai. Passado, futuro, acima, abaixo. São só peças gráficas. Mas tem todas essas condições. Certo? Se a gente souber contextualizar legal, a gente vai entender bastante esses pontos. Olha que interessante isso também, como é bem metafísico essas coisas. Não sei se vocês lembram daquele artista plástico Mondrian. Mondrian é um artista teósofo, ele trabalhava com a ideia da filosofia, embutida na filosofia esotérica, mas né, filosofia dentro do seu trabalho. E aí, se vocês prestarem atenção, isso era legal para quem é design gráfico, aí vale muito a pena. Pega o trabalho do Mondrian, põe uma visualização e dá uma olhada. Você vai falar, pô, mas não dá para isso aqui estar equilibrado, porque o bloco vermelho é muito maior do que o bloco azul. Está tudo desequilibrado. Em termos de forma, está tudo desequilibrado. Mas a projeção da imagem para fora do espaço gráfico, ela dá uma condição
condição de compreensão, de harmonia no espaço metafísico. Essa mulher vem de algum lugar. Se essa cabecinha não tivesse aí, essa peça ia estar desequilibrando e caindo todo para o lado. Então, os elementos que a fotografia trabalha muito, e o designer pode trabalhar mais com isso, eles vêm de um espaço que às vezes é metafísico, ele não está objetivamente ali. Eu vejo um pedaço de uma mão, eu sei que tem o resto do corpo, certo? Então a gente pode começar a sutilizar mais o trabalho. O autoral ele tem essa condição de discutir as coisas numa dinâmica, não necessariamente tudo dentro do espaço, pode abrir mais isso, certo? Aqui também os eixos centrais, a disposição, né, das diagonais direitas nesses tubos das fábricas, o olhar da mulher baixo, ou seja, toda a linguagem simbólica, não é nada sem pensar, tudo é bem pensadinho. Por quê? Tem um porquê, uma finalidade e um sentimento. Essa aqui eu acho genial. Ela sai da peça com o olhar dela, tá vendo? Só o olhar dela te puxou para fora da peça. É só o que eu brinco muito, falo, a gente fica discutindo isso em sala de aula, né? Que cara, é só uma bolinha preta. Como uma bolinha preta que está no canto de um espaço branco faz uma questão tão forte para você, tá, o que ela está olhando? Por que ela olha para lá? Mas é só um desenho e gera uma série de emoções e sentimentos para a gente. Então, o espaço do autoral, ele tem muito essa condição de gerar para a gente possibilidades de leitura que vão além da forma, que vão além das coisas. Ele gera para a gente uma possibilidade de compreensão do que a gente está pensando sobre isso. Por exemplo, aqui é um cartaz dos Steinberg, eles estão colocando esse círculo, esse olho, essa meia face, essa face enorme, e aqui tem aquela cruz na estrutura, né, do rosto da pessoa. Ou seja, o que ele quer falar? Te instiga, te gera outras questões, não é estático, não é o Gianecchini fazendo bom para todos, certo? Isso é acabar com a nossa inteligência, isso não tem valor, não diz nada para a gente, ok? Então, isso aqui é bem interessante para a gente ir fechando. Olha o que tem aqui. É um círculo e um triângulo, certo? Ou seja, nada, não é isso? São dois objetos geométricos. Isso aqui representa o movimento comunista invadindo os czares, que era um movimento estruturado, harmônico, o círculo como harmonia, e o triângulo invadindo, rompendo as coisas. Isso é o símbolo do que aconteceu histórico, mas é só um triângulo e um círculo. Ou seja, utilizar o elemento gráfico como algo simbólico, como algo com pensamento, com um propósito por trás. Certo? Então, a escrita autoral como possibilidade criativa e a escrita criativa, a proposta autoral, ela tem um pouco desse fechamento que eu quero fazer com vocês aqui. Eu gosto muito desse livro aqui, é um livro bem bobinho, bem simples, que se chama A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra não, tá? Guerra da Arte, de um cara chamado Pressfield, que ele é um livro sobre processo criativo, e ele vai discutir exatamente essa função do autoral e das necessidades que a gente pode ter dentro de qualquer área de conhecimento de criar, para estar vivo. Então ele vai falar assim, para a gente fechar. Você é um pintor inato. Desculpa, você é um escritor inato, um pintor, um cientista, um homem da paz. Afinal, a pergunta só pode ser respondida pela ação. Se você foi destinado a descobrir a cura do câncer, a escrever uma sinfonia, a realizar a fusão a frio e não o fizer, você não apenas causará mal a si próprio, causará mal aos seus filhos, causará mal a mim, causará mal ao planeta, você envergonha os anjos que o protegem e contraria o universo que te criou, que criou você e apenas você com seus dons exclusivos, com o único objetivo de empurrar a raça humana 1 milímetro para frente. Ou seja, o que ele está falando? Que cada um de nós tem uma função dentro disso. Isso é o autoral. Ou seja, você fala aquilo que você tem que falar. E se você fala aquilo que você tem que falar, expressa, você contribui de alguma forma com o próximo. Contribuindo com o próximo, você gera um processo criativo coletivo e as pessoas com essa finalidade têm uma vida um pouquinho mais harmônica, ao meu ver. Certo? Beleza? O trabalho criativo não é um ato egoísta ou um pedido de atenção do ator. É uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive de sua contribuição. Dê-nos o que você possui. Certo? Essa é a ideia do autoral. Dentro do design gráfico, dentro da fotografia, dentro da gastronomia, dentro do diabo que vocês quiserem escolher. Mas a proposta de estar dentro do trabalho, de falar aquilo que você pensa. E não ficar preocupado quanto vai ser o teu cachê depois, certo? Importante também, mas isso tem que ser secundário, senão a gente vai ficar, ao invés de morrer de fome de comida, a gente vai morrer espiritualmente. Beleza? Ok? É isso. Obrigado.